Olá, você internauta que acompanha a nossa programação aqui na Web TV do Bocão News. Esse é mais um programa Pauta Livre e hoje a gente recebe o advogado aqui, Danilo Costa, vai bater um papo com a gente sobre direito do trânsito. Pode ser uma novidade para muitas pessoas, mas há uma tendência muito grande de se discutir esse assunto, em especial agora quando foram anunciadas mudanças pelo governo federal sobre essa temática, tanto de carteira nacional de habilitação, quanto daquele teste que você faz para poder ganhar a habilitação e dirigir, que é o simulador. Então tudo isso tem causado muita polêmica e a gente vai conversar aqui com o doutor Danilo para esclarecer esses e outros pontos. Seja bem-vindo, doutor. Boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui esclarecendo para os espectadores. Agradeço aí o canal do Bocão que sempre esteve disponível com a gente, e com essa empreitada dada pela OAB, nós, através da comissão, vamos tentar aí esclarecer e ajudar o cidadão em todos os temas de trânsito. Pois é, o doutor Danilo, ele é presidente da comissão especial, da OAB, Comissão Especial de Direito do Trânsito da OAB, então vai falar em nome também da ordem aqui sobre o que é que tem sido feito, doutor. Eu queria que o senhor começasse dando um panorama das novidades que foram jogadas aí para a sociedade, como a carteira de habilitação que passaria de 5 para 10 anos a validade, como a não obrigatoriedade do simulador nas aulas para você ter uma CNH, entre outras mudanças que foram anunciadas pelo Executivo Federal. Queria que o senhor desse um panorama e desse uma opinião. Vamos lá. A gente tem acompanhado de muito próximo, através da nossa Comissão Especial e da Comissão de Trânsito do Conselho Federal. Aqui nós temos a presidência do Dr. Armando, a quem eu mando um abraço. Através dessas mudanças promovidas pelo governo federal, nós temos muita preocupação, tanto com a extensão dos anos da habilitação, como a retirada de algumas exigências. A gente precisa melhor formar nossos condutores, porque a gente entende que a melhor formação dos condutores, ela vai impactar diretamente em questões de saúde e segurança no trânsito. Então, como a gente estava conversando antecipadamente aqui, é interessante frisar que sem a exigência e a capacitação do condutor para o trânsito, nós vamos continuar com essas mazelas do trânsito. O grande problema é a educação. Exatamente. E essa educação, ela é proveniente, infelizmente, de uma melhor qualificação do condutor, tanto no nível educacional como no nível de preparação. O simulador, a retirada do simulador, ela é necessária ou não? No meu entendimento como técnico, é que o simulador ele ajuda na formação do condutor, porque é através do simulador que ele é colocado em circunstâncias de riscos reais, para que assim ele consiga se formar como condutor que saiba se comportar em momentos de estresse no trânsito ou de momentos repentinos no trânsito. Por exemplo, uma criança atravessando a faixa de pedestre repentinamente ou correndo, ou então uma situação de chuva. Em que momento o condutor seria treinado, se não pelo simulador, a reagir nessas circunstâncias? Não temos esse momento que não seja no simulador. Vai precisar haver um acidente para que a pessoa consiga entender que ela deveria aqui frear, ligar os faróis ou dirigir com mais atenção perto de uma faixa de pedestre? O argumento que se usa também é muito da questão financeira, mas a saída do simulador, a retirada dessa obrigatoriedade, iria de fato reduzir tanto assim o valor da habilitação? Nós entendemos que todas as medidas de governo, elas não têm um impacto direto no bolso do cidadão tão alto. Então a gente está falando de uma pessoa que vai fazer uma habilitação com duração de 10 anos e que vai impactar nisso 150 ou 200 reais a mais na formação dele e de outros, que a gente tem que sempre pensar numa situação macro. E esse valor diluído em 10 anos, quanto significa isso? Então é um valor insignificante para o nível de preparação que a gente precisa ter e passar para os condutores. Meia embreagem e baliza não mata ninguém. Então nossos condutores são habilitados a decorar placas e saber fazer meia embreagem e baliza. E isso não educa e nem forma condutor nenhum. Agora, Danilo, me explica outra coisa. Uma polêmica muito grande também envolvendo o governo é a colocação de radares. Foi anunciado, a Justiça Federal barrou, enfim, está um imbróglio na Justiça, mas o radar resolve? Vamos lá, como a OAB hoje a gente está se propondo com uma situação macro, a gente acha que a educação é o viés. Então o próprio CDB prevê que
todos os cidadãos brasileiros deveriam ser educados da pré-escola até os níveis superiores em como se comportar no trânsito. Então, a gente acha que essa política educacional ela é que tem que ser empreendida hoje para que a gente tenha ótimos condutores no futuro. Os atuais condutores, a gente sabe da dificuldade de reeducá-los. Então, há sim uma necessidade de colocação de radares, mas esses radares eles não devem ser colocados como pegadinhas. Por exemplo, eu saio de uma via 80, quando eu entro numa via 60 km por hora, na entrada da via 60 já tem um radar. Esse radar é de pegadinha, porque a pessoa ainda está raciocinando em fazer uma desaceleração para entrar em outra via. Mas ao longo dessa via, nós entendemos sim que tem que haver um radar, porque se há uma limitação de velocidade, essa limitação tem que ser mostrada ao condutor. Mas mais importante do que isso, o radar ele é punitivo, não é educativo. Então, nós acreditamos muito que em alguns lugares, ao invés de radar, teria que haver lombadas eletrônicas, porque a lombada é que força o motorista a reduzir a velocidade do veículo, enquanto o radar somente arrecada. Agora, quais outras medidas a médio e longo prazo também, além da questão da educação, podem ajudar a formar o cidadão um bom motorista, digamos assim? A gente acredita que a formação do condutor ela tem que passar por uma total repaginação. Como eu estava dizendo, hoje o condutor ele decora a placa. Então ele diz, aquela placa é pare, aquela placa é curva à esquerda, sinuosidade, mas a gente não educa o nosso condutor a como se comportar ao volante quando visualiza aquela placa. Veja que são dinâmicas completamente diferentes. Então a pessoa decorou uma placa, mas o que é que ele faz quando vê aquela placa? Então nós precisamos repensar a formação do condutor brasileiro. Eu acho que isso é uma primeira alteração significativa que a gente precisa fazer. E como a gente sabe, o trânsito mata mais do que muitas guerras. No Brasil hoje nós temos os acidentes de trânsito impactando em todo o sistema, na saúde, na questão financeira do Estado e na mobilidade urbana. Sim. Porque quando acontece um acidente de trânsito, a cidade trava. Então a gente precisa repensar o trânsito com muito carinho, com muito cuidado. Com relação ao credenciamento das clínicas, hoje a gente sabe que passa aqui na Bahia pelo crivo do Detran. Há de fato essa fiscalização efetiva e qual é a proposta do governo para isso? Na verdade, o governo federal lançou uma proposta de que todo o médico pudesse ter capacidade e possibilidade de atestar o motorista quanto a ele poder ou não ser um condutor de um veículo. Nós somos contrários a essa informação. Todo condutor ele precisa passar por uma clínica devidamente regulamentada, porque deveria haver uma fiscalização efetiva dos Detrans, para que esse condutor tivesse passando por uma clínica e que nessa clínica houvesse sim um laudo fiel, correto, fidedigno àquela condição de saúde do condutor. A partir desse momento, o Detran tem um número de clínicas suficientes para atender a demanda de cidadãos de cada região e assim a gente consegue fazer uma fiscalização mais efetiva. A partir do momento que você pulverizar, a gente vai ter todos os tipos de médico, e eu sou advogado e sei que existem bons e ruins em toda a categoria, e aí vai fugir o controle. Então esses laudos vão poder ser comercializados, não vão ter um controle, e assim a gente vai ter condutores talvez sem aptidão física nenhuma para estar ali tendo a Carteira Nacional de Habilitação. Ok, para você que chegou agora, a gente está no programa Pauta Livre. Esse é o Dr. Danilo Costa, ele é advogado e especialista em Direito do Trânsito, presidente da Comissão Especial de Direito do Trânsito da OAB, está aqui explicando para a gente algumas polêmicas do governo federal. Agora, a gente estava conversando aqui em off, antes do programa entrar no ar, o que o senhor falou, que muita gente procura, falando em geral, como se livrar da multa, o que fazer quando é multado e tal. Hoje, qual o maior problema do motorista brasileiro? Qual é o maior índice de infrações que ele comete? Hoje, segundo o levantamento e uma campanha feita pelo Denatran, é o uso do celular ao volante. O maior número de infrações hoje cometidas no trânsito é essa. E a mais temida são as blitz da alcoolemia, devido ao valor da multa e questão também de apreensão da CNH e a depender da responsabilização criminal, a depender do índice de álcool que seja encontrado. Então hoje nós temos essas duas situações aí como as mais procuradas pelos cidadãos aí sobre dúvidas e esclarecimentos.
Hoje, na opinião do senhor, o brasileiro, ele ainda não internalizou que o Código de Trânsito é uma lei e deve ser seguida e que você não seguir isso coloca a vida de milhares de pessoas em risco? Não, hoje a gente não tem uma educação no trânsito e as pessoas não pensam no impacto dele imediato e futuro. Então o brasileiro hoje prefere pagar pelas multas e continuar infringindo do que se reeducar. Então aquela história de quando dói no bolso resolve, nesse caso não se aplica? Não tem se resolvido. A única coisa que tem acontecido é uma arrecadação muito grande dos estados e municípios através das multas e parte desse valor inclusive é revertido para um fundo, o FUNSET, que tem bilhões de reais arrecadados e deveria ser usado para a educação no trânsito, mas ninguém vai e apresenta nenhum projeto viável de educação e esse dinheiro fica lá imobilizado sem ter o uso. Porque a gente entendia que esse recurso, se fosse reaplicado sim na educação, a gente acredita que sim, haveria uma mudança de conduta disso aí. E outro parêntese, nós temos também sistemas de punição disciplinar muito morosos. Sim. Então, as famosas juntas de julgamentos, as JARes. Então, nós precisamos melhorar e aperfeiçoar essas juntas de julgamento para que o cidadão infrator ele passe pelo processo de punição, de suspensão de direito de dirigir, seja pelo atingimento da pontuação, seja pela economia, de que ele tenha rapidamente, respeitando ampla defesa contraditória devido ao processo legal, julgado o seu processo, sua CNH suspensa, porque assim ele vai ter que passar por um curso de reciclagem, toda hoje a esse processo para voltar. Demora quanto tempo? Hoje o Detran tem conseguido abrir esses processos no final do prazo prescricional. Então a gente tem CNHs aí que só são abertas depois de 24 meses. Então a pessoa fica durante um ano, acumula os 20 pontos, fica dirigindo por mais 2 anos com os 20 pontos na CNH e o processo só vai ser aberto praticamente no 24º mês. Então a gente tem um motorista infrator que fica 3 anos sem ter a punição de ter sua CNH suspensa ou até de se defender sobre pontuações indevidas que foram colocadas na sua CNH. Administrativamente, como é que o senhor avalia o funcionamento do Detran hoje? Hoje o Detran passa por uma situação muito crítica. A gente até acompanha um pouco de perto lá junto com o diretor Rodrigo Pimentel, em que a crise financeira, então o Detran Bahia hoje ele não tem uma estrutura que consiga atender as demandas que lhe são provocadas. Então hoje nós temos no Detran Bahia uma JARe. O que é a JARe? É uma junta de julgamento das multas. Enquanto o município de Salvador, sem nenhum partidarismo aqui, tem 5 JARes. Então hoje a gente tem uma prefeitura da capital com um volume muito maior de eficiência no julgamento dessas multas. Então só por aí a gente já vê o déficit que existe no Detran Bahia. Fora isso, em relação à divisão e funcionamento dos órgãos internos? Dos órgãos internos é isso. O Detran Bahia, com essa nova gestão que chegou do Dr. Rodrigo Pimentel, está tentando fazer toda uma reformulação no seu âmbito. A gente tem tentado contribuir, mas a gente vê que o Estado está sem fôlego financeiro. O pessoal reclama muito de sistema lá também, né? Pronto, e está toda essa reformulação, porque a gente tem morosidade, sistema caindo, atendimento. O Detran Sede foi realocado, boa parte dela para o saque do Shopping da Bahia, mas mesmo assim o atendimento ainda está um pouco pífio e a gente acredita que, conforme uma promessa do governador no começo do governo, em fazer o máximo de terceirizações e fazer com que o Detran seja um órgão meramente fiscalizador, que é a condução de todos os estados do Brasil, de que exatamente se terceirize ao máximo e o Detran fique só como fiscalizador dessas atividades. Como fazer, doutor Danilo, para que o poder público, seja o Estado, seja o município ou o próprio governo federal, insira a educação para o trânsito dentro do ensino? A gente precisa que o Código de Trânsito Brasileiro seja cumprido e por isso nós podemos ajuizar ações no STF para que ele faça com que todos esses recursos sejam utilizados de forma correta e aquela aplicabilidade com um programa anual previsto para todos os estados e os municípios e que inclusive se insira no cronograma das crianças, das escolas e das faculdades. A gente precisa fomentar e viabilizar com que isso seja imposto para que a gente consiga um trânsito mais seguro. E enquanto isso, enquanto nossas crianças ainda não estão sendo devidamente educadas, o conselho para os adultos é? De que eles
sempre que possível, respeitem as regras de trânsito. Nós, enquanto OAB, com todos os outros institutos e secretarias, vamos tentar nos aproximar do cidadão, levando essa política de educação. Já fizemos alguns convênios e algumas conversas. Vamos participar de blitz de alcoolemia, Semana Nacional do Trânsito. Nós vamos fazer fóruns, nós vamos escolher algumas escolas públicas para fazer a inserção e dar uma palestra sobre trânsito. Então, a gente vai começar a plantar a semente e vamos chamar pessoas que têm interesse em empreender na área de educação no trânsito, para que elas vão até o local onde tem esses recursos, captem esses recursos e utilizem esses recursos para a gente tornar o trânsito da gente mais seguro. Então o senhor tem pouco tempo à frente da OAB, mas essas já são algumas das ações que vão ser implementadas durante essa... Isso, nós fomos nomeados aí pelo Dr. Fabrício em maio, inclusive no Maio Amarelo, que a gente colocou no dia 30 de maio, foi fundada a comissão, e tomamos posse formal em julho, e desde então nós temos aí fazendo o primeiro momento de preparação, de convênios, de conversas, para que a gente consiga, dentro dessa gestão da OAB, fazer um trabalho de construção e deixar um legado para quem vier depois da continuidade. Bacana. Esse foi o doutor Danilo Costa aqui no nosso programa Pauta Livre. A gente volta no programa a semana que vem, mas eu queria que o senhor finalizasse essa entrevista. Primeiro, agradecer a sua presença aqui e finalizar a entrevista deixando mais uma mensagem para quem está em casa, para quem está assistindo, falando da responsabilidade que é você ter um carro sob seu poder. O carro se transforma em uma arma. Então, eu queria que você deixasse um recado para os nossos motoristas que estão escutando aí. Pronto, aos cidadãos baianos, eu deixo aqui o pedido. O trânsito mata, o trânsito impacta na saúde, ocupa leitos hospitalares de pessoas com doenças normais e a gente precisa se conscientizar nossos filhos para que a gente torne um trânsito mais seguro, nossa cidade se torne e nosso estado muito menos impactante e quem sabe a gente consiga aqui plantar uma semente que seja disseminada para todo o Brasil. Valeu, a gente volta na próxima semana com mais um programa Pauta Livre. Até lá.